Recebo tantos dividendos que fica impossível gastar. Bem que eu queria que essa frase fosse minha, mas na verdade não é. É do bilionário Lírio Parisotto. Atualmente o Lírio Parisotto está recebendo por dia, no ano de 2025, 1,6 milhão de reais diariamente. E ele não está sozinho nessa não, de receber muitos dividendos. Tem o Luiz Barsi Filho, que é o famoso rei dos dividendos, está recebendo atualmente 1,5 milhão de reais por dia apenas em dividendos. E nesse vídeo a gente vai abordar essas estratégias desses dois grandes investidores e o que a gente consegue extrair dessas estratégias para nós, pequenos investidores. E é justamente isso que a gente vai abordar as estratégias, vai abordar os planos, vai abordar as ações investidas por ele. Inclusive tem uma ação que um está vendendo e o outro está comprando. E você vai acompanhar tudo nesse vídeo agora. Então vamos lá. Olha, é engraçado quando a gente fala sobre esses bilionários que recebem 1,5 milhão de dividendos diariamente, porque a gente se coloca no lugar deles e fica pensando, caramba, o que eu iria fazer com tanto dinheiro? E a frase do Lírio Parisotto nada mais revela a verdade, porque eles recebem tantos dividendos, eu até falei, a gente recebe, né? Mas eles recebem tantos dividendos que fica impossível gastar. O fluxo de caixa é tão grande, o que eles fazem? Eles vão lá e reinvestem esses dividendos nas próprias empresas investidas. E esse, na verdade, é o sonho de qualquer investidor que começa ali a receber seus primeiros dividendos, é chegar no nível desse e falar assim, caraca, deu certo, funcionou a estratégia e agora eu estou recebendo milhões de reais por dia. Esse é o sonho de qualquer investidor que está iniciando nesse mundo dos investimentos. E para a gente entender mais ou menos como é que funciona a cabeça de cada um deles, eu vou apresentar agora na tela para vocês a carteira do Lírio Parisotto atualmente. Aqui na tela você já consegue visualizar o fundo de investimento no qual o Lírio Parisotto investe, que é a Geração LPAR FII Financeira Ações RL. E o patrimônio líquido dele já ultrapassa 5 bilhões de reais. E olha só a rentabilidade é algo absurdo, mais de 15.000% desde 24 de julho de 2007, ou seja, é uma rentabilidade aí que dá inveja em muitos investidores. E agora vocês vão descobrir qual que é a carteira dele, as principais posições da carteira dele. E olha só, a principal posição, Vale, com aproximadamente 15% do patrimônio dele, mais de 800 milhões apenas em Vale. Ou seja, né, a quantidade de ações aqui, mais de 12 milhões de ações da Vale, é dinheiro pra caramba apenas numa empresa. Banco do Brasil, a segunda maior posição, 14,07% do patrimônio líquido. Atualmente ele possui mais de 32 milhões de ações. Depois, em terceiro lugar, Petrobras, depois a Hypera. A Hypera é um caso interessante para a gente falar aqui, porque é um caso que destoou um pouco da estratégia do Lírio Parisotto. Ele nunca tinha investido nessas empresas do ramo farmacêutico e aí foi lá e colocou a Hypera, que foi uma novidade, foi uma surpresa para muita gente. Depois tem a Celesc, que é outra empresa de energia, depois tem a Axia, que é outra empresa de energia. A Axia mudou o nome, agora o ticker, né? Antigamente era Eletrobras, agora passou para a Axia. E aí tem a CSNA, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, depois tem a Uzi Minas, depois tem a BRAP, né, que é a Bradespar, que ela na verdade é uma hold que investe praticamente na Vale, então acaba sendo uma sobreposição, tanto a Vale quanto a Bradespar aqui acabam sendo uma sobreposição. E depois tem a Unipar ali com aproximadamente 1,15 milhões de ações e 1,35 do seu patrimônio líquido. Ou seja, é muito dinheiro concentrado nessas empresas que são gigantes do mercado nacional. E aí que está a principal diferença do Lírio Parisotto para o Luiz Barsi. E a gente analisando essas posições aqui do Lírio Parisotto, fica claro uma coisa, ele concentra o seu grande patrimônio em grandes empresas. Então ele vai lá, concentra na Vale, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Axia Energia, justamente empresas de renome aqui no mercado nacional. Diferentemente do Luiz Barsi Filho, que às vezes a gente vê muito na mídia, justamente por ser conhecido como o rei dos dividendos, mas que é uma carteira totalmente diferente do Lírio Parisotto. Aqui na tela eu já consigo mostrar para vocês as principais ações investidas por Luiz Barsi Filho. A maior posição do Barsi, inclusive o Lírio Parisotto também tem, é a Unipar, né? 40% da renda dele vem daqui, da Unip 6, comprou ali por centavos e a ação simplesmente multiplicou o seu patrimônio várias e várias vezes. Depois, Banco do Brasil, que é a segunda maior posição dele, hoje, atualmente, ele é o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil, ele é acionista do Banco do Brasil há muitos anos.
com certeza já ganhou milhões de reais em cima do Banco do Brasil. Depois a Auren Energia, e aqui tem uma grande movimentação, porque ele vendeu a Axia Energia, diferentemente do Lírio Parisotto que está comprando a Axia Energia, o Luiz Barsi foi lá, vendeu a Axia Energia para comprar a Auren Energia. E o próprio CFO da Auren Energia falou que os dividendos só daqui a uns 2 anos praticamente, justamente pela alta dívida que a Auren Energia está hoje. Então, né, eu acho que não foi um bom negócio, aqui é a minha opinião, mas quem sou eu para ficar julgando essa movimentação desses bilionários? Um está comprando, que é o Lírio Parisotto, está comprando a Axia Energia, e o Luiz Barsi Filho está vendendo a Axia Energia para comprar a Auren Energia. Daqui a alguns anos vamos ver se essa movimentação deu certo ou não. Outra empresa que o Barsi também investe é o Banrisul, que é um banco pequenininho lá do Rio Grande do Sul, né, em comparação a esses outros bancos, né, Banco do Brasil, Itaú, então é um banco bem menor, juntamente com o Banco Mercantil, também que é um banco bem menor e já foca num público que tem mais de 50 anos. É outra aposta aí do Luiz Barsi. Caixa Seguridade, que é a empresa de seguros aí, que ele investe, e engraçado que quando ele trocou a BB Seguridade por Caixa Seguridade, ele falou uma frase que eu não concordo, eu discordo na verdade 100% dela, que é justamente isso. Ele falou que vendeu o BB Seguridade, que na época custava R$30 aproximadamente, para comprar a Caixa Seguridade, que com a BB Seguridade ele conseguia comprar 3 caixas Seguridades. Mas isso, colocando dividendo por dividendo, acaba que não fazia tanto sentido, né? As duas estavam entregando, na verdade, praticamente o mesmo yield. Então, foi uma afirmação dele que eu não vi tanto sentido assim. Depois ele tem Klabin também, né, que ele fala que o setor de papel e celulose é um setor muito perene. E aqui, né, claro que tem outras empresas investidas por ele, a própria Taurus, a Eternit, tem outras empresas investidas por ele, mas as principais ações são essas daqui. Fica muito clara a diferença de um investidor para o outro. Enquanto um está focando nas grandes nacionais, o outro está fazendo pequenas apostas, pequenas entre aspas, nessas empresas menores, o Banrisul, o Banco Mercantil, a própria Taurus lá atrás. Então ele faz essas apostas justamente para ver se o seu patrimônio multiplica infinitas vezes. Aqui depois de mostrar essa carteira do Barsi, que com certeza tem outras ações, mas essas aqui são as principais, fica claro aquele mnemônico tão utilizado pela galera do AGF, né, que é Ações Garantem o Futuro, que é tocado pela filha do próprio Barsi, a Luíse Barsi, e eles falam no setor BEST, né, que seriam bancos, energia, saneamentos, seguros e telecom. Então aqui, né, são alguns exemplos de algumas empresas nos quais eles investem e realmente foca nesse público aqui do BEST. Umas frases muito famosas desses grandes investidores é justamente essa, né? O Luiz Barsi fala para a gente exorcizar o patrimônio e contemplar o dividendo, enquanto o Lírio Parisotto já fala para trabalhar, poupar um pouco e investir sempre em qualquer valor. O Lírio Parisotto também tem uma frase muito boa que ele fala que o segredo é o faz-me rir. Com os dividendos você compra mais ações e o jogo vai virando um prazer. Agora, uma das coisas que a gente tem que aprender com esses grandes investidores é justamente a paciência e a constância que eles têm. Para vocês terem noção, o fundo do Lírio Parisotto já caiu 70%. E aí você se coloca no lugar, porque a gente fala assim, não, Bruno, mas quando o meu patrimônio cair 70%, eu vou continuar firme, eu vou acreditar na estratégia e vou continuar comprando. A mesma forma com o Luiz Barsi. Na época da pandemia, era um bilionário e se tornou um milionário, ou seja, ele regrediu, o patrimônio caiu tanto que ele voltou para a casa dos milhões. Tá certo, né? Que continuou muito rico. Eu te pergunto, se seu patrimônio caísse por volta de 70%, você aguentaria tamanha volatilidade? A mesma coisa de você ter R$100 e da noite para o dia, os R$100 viraram R$30. E para recuperar isso, cara, demora demais. A gente está falando aqui com R$100, mas imagina 100 milhões, imagina 1 bilhão, 5 bilhões e você perder 70% desse valor. Tem que ter um estômago muito grande. Não pensa você que esses bilionários eles não erram, pelo contrário, eles erraram e erraram feio. O próprio Lírio Parisotto conta a história que ele foi lá e vendeu o carro quando ele estava começando a investir, vendeu o carro e apostou, investiu tudo em uma empresa só. E aí a empresa desandou, ele acabou perdendo o valor daquele automóvel todinho.
O próprio Luiz Barsi foi investidor de Oi. A própria Oi, que entrou em recuperação judicial, saiu, entrou em recuperação judicial de novo e fez o patrimônio de muita gente aí desmoronar, ele foi investidor de Oi. Então a gente teve a Eternit também, teve o Paranapanema, que o Luiz Barsi investiu, mas uns setores que esses bilionários evitam de todas as formas é a aviação civil e o próprio varejo. Esses setores, eles passam a regra e falam assim, eu não invisto porque sabem justamente dos grandes problemas que o Brasil já teve, os grandes problemas que essas empresas apresentam, então eles saem fora dessas empresas. Então a gente tem que tirar de lição desses grandes investidores, desses bilionários, não só desses dois, mas sim a forma para a gente se inspirar e um dia, quem sabe, ganhar tantos dividendos igual a eles estão ganhando hoje. Mas a gente não pode jamais copiar, porque o que acontece é as pessoas copiando a carteira, igual estavam copiando a carteira do Barsi recentemente, e as pessoas, quando tem quedas grandes, vão lá e vão culpar o Barsi. Nossa, mas o Barsi falou que ele estava investindo em tal empresa e eu também acreditei e comecei a investir através dele. Você que tem que tomar suas decisões, o patrimônio, o dinheiro é seu. Esse suado dinheiro que você investe é seu, fruto do seu trabalho. Então, quando a gente vai lá e copia, você realmente está errando. Você não tem que copiar empresa, investimento de nenhum bilionário ou milionário. Pelo contrário, você mesmo tem que tomar suas decisões e ir lá e fazer seu investimento. Porque na hora que cair 70% do patrimônio deles, eles vão ter muitos e muitos milhões de dividendos para ir lá e comprar mais as empresas, para comprar mais os ativos. Diferentemente da grande maioria dos brasileiros que vão ver seu patrimônio cair 50%, 70% e vai olhar para a conta e falar assim, caramba, o que eu faço agora? Já que caiu tanto e eu não tenho esse fluxo de caixa, eu não tenho esse fluxo de dividendos caindo aqui na minha conta, como é que eu vou fazer? E a pessoa se desespera e acaba vendendo, depois vai lá criticar uma pessoa que não tem nada a ver, sendo que foi você mesmo quem tomou a decisão. Olha, eu ainda não estou recebendo milhões e milhões por dia, igual esses grandes investidores, nem milhões e milhões, nem por ano, né? Quem sabe um dia a gente chegue nesse patamar. E eu acredito que você também, que esteja assistindo esse vídeo, se interesse por renda passiva, por dividendos, por finanças, por investimentos como um todo. Então eu vou te pedir uma coisa, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu comentário aqui, deixe sua curtida também, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo a pessoas, diferentes pessoas que queiram aprender mais sobre investimentos, sobre finanças e sim, quem sabe um dia receber também milhões e milhões de renda passiva, milhões e milhões de dividendos. Eu vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever, comentar, curtir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que em 2026 você consiga muitos e muitos dividendos, tá bom? Forte abraço e até mais.